Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Dádiva e Gratidão. Hoje a gente vai ter uma presença bem legal aqui, muito especial, de uma instituição que já há muitos anos trabalha em Blumenau. Primeiramente, convidar cada um de vocês a curtir o nosso podcast, faça sua inscrição também. E o curtir e o compartilhar esse episódio e os outros também é importante para que esse conteúdo ele alcance o maior número de pessoas possíveis. Bom, vamos sem muitas delongas, vamos para a apresentação aqui da Fundação Hermann Hering. Ela foi criada em 1935 durante a gestão de Kurt Hering, que foi o filho mais novo do Hermann e da Mina. Lembrando que o Hermann, juntamente com seu irmão Bruno, fundaram a Companhia Hering. E depois disso teve algumas mudanças, inclusive mudanças com relação à sua atividade, mas eu vou deixar que a nossa convidada, Josiane Graziella da Silva, fale um pouco mais a respeito dessa mudança de chave que ocorreu também na Fundação ao longo da sua história. Josi, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui para a gente bater esse papo. Obrigada, Loriberto. Quero agradecer o convite em nome da Fundação Hermann Hering por estarmos aqui compartilhando um pouquinho das vivências e como a Fundação atua. A Fundação ela tem 87 anos que ela foi instituída. Como você mesmo disse, ela foi instituída pelo Kurt, no dia do aniversário de 100 anos natalícios do Hermann, que era o pai do Kurt, né? Olha que legal. E a fundação, no início, ela foi criada para olhar para os benefícios dos colaboradores da Companhia Hering. Na época não tinha CLT, né? E esses benefícios mais atrelados à área de saúde, farmácia e tudo mais. Com o passar dos anos, esses benefícios eles já foram incorporados através das leis. Então, com essas novas leis que é a CLT, a Fundação percebeu que poderia olhar para outros campos, né? Então, em 2011, a Fundação ela passou por uma nova reformulação do Estatuto da Fundação e nós começamos a olhar além dos benefícios e a gente passou a olhar um pouquinho mais para o empreendedorismo no campo da moda e também para a área de memória e cultura, né? Que hoje nós temos aí o Museu da Hering. Com a própria companhia, né? Isso. Puxa, dá para dizer que foi ela esteve à frente do seu tempo, né? Lá em Com certeza. 35, quando a sua fundação, né? Pensar no bem-estar dos colaboradores da companhia, né? Com toda certeza. A gente sempre costuma dizer, né? Tanto o Hermann quanto o Bruno, que foram os fundadores da Companhia Hering, eles tinham uma visão muito além do seu tempo. O mesmo aconteceu com o Kurt também. Lá em 1980, mais especificamente no dia 25 de junho, o Ingo Hering, filho do Kurt, externalizou numa carta que o desejo dele de criar uma espécie de museu para guardar a história, os documentos tanto da Companhia Hering quanto da família, né? E em 2010 nós inauguramos aí o museu, né? Hoje ele tem mais de 11 anos de museu. Estamos aí na segunda exposição permanente. A primeira exposição dele foi denominada Tempo ao Tempo, que era uma frase que o Hermann falava. Tudo a seu tempo. E essa carta do Ingo, ela chegou até a Amélia, num determinado momento, e a Amélia levou essa carta para o Amaral, neto do Kurt, né? E ela disse, e aí, Amaral, o que você acha? Topa, né? A gente criar esse projeto? E ele topou, seu Amaral, Carlos Tavares do Amaral, isso, que na época era diretor administrativo da Companhia Hering, hoje nosso diretor-presidente da Fundação, né?
E em 2010, o Museu Hering foi inaugurado, abriu suas portas, né, para a comunidade. Hoje nós temos a segunda exposição permanente que nós inauguramos no dia 25 de março de 2021. Com a pandemia, né, o museu ele ficou 1 ano fechado, mas os colaboradores, né, trabalhando muito aí nessa nova exposição, porque a exposição anterior ela já durava 10 anos, né? E essa nova exposição chama-se Um Novo Tempo. Ela foi pensada tanto na história da companhia, dos familiares, mas no papel também desses fundadores, né, e da sua família na sociedade. E a gente visa também trazer muito o papel da mulher, né? A gente traz a Mina como protagonista, né, dessa história, né, do feminino, porque a Companhia Hering, ela é uma empresa de moda, né, mas muito focada também no feminino. Haviam muitas mulheres que trabalhavam na companhia, né? Hoje ainda, né? Então a gente quis trazer um pouquinho também dessa história da mulher, né, do papel da mulher na sociedade. E a gente quis trazer também a questão da sustentabilidade para o museu. O Bruno, né, um dos fundadores, ele era muito voltado para esse social. Ele criou cooperativas, ele, enfim, né, cuidou da reserva, ele foi um ambientalista, né, um cooperativista, um socialista, né, olhando para essa responsabilidade social. Então a gente quis trazer essa história para que as pessoas também passassem a conhecer, né? É muito bacana, muita gente talvez não saiba, né? Mas hoje a Ailus, antes Via Cred, ela foi criada dentro da própria companhia, né? E hoje ela caminha, né? Hoje todo mundo conhece a Ailus com as próprias pernas, isso. O mesmo aconteceu com a Cooper, né? Que antes era Cooper Hering, que era a cooperativa de alimentos na época para os trabalhadores da companhia, e hoje a gente já conhece a Cooper aí, né, disponível para a comunidade, né? Quer dizer, tinham pelo menos 3 braços aí. A fundação que cuidava, olhava para a parte social, que depois obviamente mudou. A parte que cuidava do financeiro, vamos dizer assim, né, a cooperativa de crédito e também a cooperativa de consumo, né? Isso, todas elas, tanto a cooperativa de crédito, na época Cred Hering, e a Cooper Hering, que era a cooperativa de consumo, inicialmente elas foram criadas para os colaboradores, né? Ela não era aberta para a comunidade. E hoje já está aberta para todos, né? E é importante frisar que essas cooperativas, elas nasceram dentro da companhia, mas também, né, com esse apoio da fundação. Que legal, poxa. Quanta história, né, gente? Que legal. Esse é um dos propósitos aqui também do nosso podcast, trazer essas instituições que compõem aí o terceiro setor aqui na nossa cidade, para que a gente conheça, né, todos os trabalhos que elas se propuseram a fazer no passado, mas que continuam fazendo hoje também, né? E a fundação, então, ela está aí, né, guarda memórias. Isso. Né, e... Enfim, quais são então todos os projetos hoje que a Fundação está tocando, Josi? Legal. No campo de memória, a gente atua em 2 segmentos, 2 eixos a gente costuma chamar, né? Que é o eixo de memória e cultura, onde nós temos o Museu Hering, nós temos também o espaço de salvaguarda, que é o Centro de Memória Ingo Hering, que é onde nós temos a guarda desses acervos, né? Tanto os documentos quanto objetos, tanto da família, quanto das marcas e da própria companhia, né? Temos também um empreendimento chamado Castelinho, que nós inclusive temos um projeto através de lei de incentivo, né, aprovado, para que a gente consiga requalificar esse imóvel. Esse imóvel, ele é da fundação. Ele é denominado Castelinho porque ele tem um formato de um castelo, a casa. E essa casa, agora em 2022, ela comemora o seu centenário. Ela faz 100 anos e essa casa ela foi da Gertrude, uma das filhas do Hermann. Ela foi escritora, poetisa e é muito bacana a casa.
E a gente tem assim uma vontade muito grande de abrir para a comunidade também, para os criativos, para a inovação. Está aberta aqui em Blumenau, né? Ela também fica no bairro Bom Retiro, fica próxima ali da IOT. Isso, era isso que eu queria perguntar. Também fica ali no Bom Retiro, né? Fica nas proximidades. Próximos da companhia. Lá. Isso mesmo. Legal. Tem já alguma previsão? Bom, vai depender do recurso, né? Vai depender do recurso, Loriberto, que esse é um dos nossos grandes desafios, eu diria assim, né? Principalmente falando aí em terceiro setor, né? A gente faz esse trabalho para a comunidade e né, por mais que seja um valor aberto para todos, a gente acaba, né, tendo muitos desafios orçamentários, né? Hoje a gente tem 2 projetos aprovados através de lei de incentivo, que é para captação de imposto de renda, tanto de pessoas físicas como de jurídicas, sendo os projetos a requalificação do imóvel do Castelinho e também o projeto Plano Anual do Museu Hering. Isso é lei federal. Isso é lei federal. Lei de incentivo à cultura, legal. Imposto de renda. E como as pessoas podem descobrir, assim, como é que elas podem ajudar vocês? Entrando no site, vão encontrar as informações? No nosso site constam todas as informações. As pessoas elas também podem entrar em contato através de e-mail. Dentro do site nós temos todas essas informações, né? Mas certo. O contato, a gente sempre encaminha o e-mail do contato @fhh.org.br. Opa, o João colocou para nós aí. Isso, temos o telefone também de contato, o site, né? Através das nossas redes sociais, a gente tem o Instagram, nós temos o Facebook também, o LinkedIn, então as pessoas podem entrar em contato com a gente, porque como é lei de incentivo, são contas abertas exclusivamente para esse projeto, né? O que também não é um impeditivo de as pessoas fazerem doações diretas, né? Através de conta direta da fundação, que nós também temos as informações. Quem quiser participar, então, dos projetos incentivados, é bom entrar em contato com vocês para tirar dúvidas, até porque precisa... No site, porque tem uma conta específica, né? A gente tem aqui, as contas para o projeto, o valor do projeto, de cada projeto aprovado, né? E nós temos as contas aí no Banco do Brasil, as agências são aqui de Blumenau, né? As contas específicas para a captação desse recurso direcionado, né, para a lei de incentivo. Até porque depois você precisa gerar um documento, um recibo. Um relatório, né? Isso, um recibo. A gente, nós, né, que temos esses projetos aprovados através de lei de incentivo, é bom sempre a gente deixar claro esse nível de transparência, né, que a própria secretaria nos solicita. A gente presta conta trimestralmente, né, anualmente, do que a gente faz através de fotografias, de notas, documentos fiscais, enfim, para que a gente tenha aí novas possibilidades de outros projetos, né? Isso é muito legal, né? Você trabalhar com a lei de incentivo no sentido de que existe, não vai dar furo, né? Você precisa trabalhar de uma forma 100% regular, né? Então fica um convite também para você que é contribuinte do imposto de renda, ou a sua empresa, a sua pessoa jurídica, você pode usar um pedacinho do seu imposto para ajudar projetos também, né? Aqui especificamente os projetos da fundação, né? Mas tem N outras possibilidades aí também, e que é muito legal, né? Eu costumo dizer assim que é um dinheiro que a gente consegue deixar no município diretamente e sabe onde ele vai ser usado. Dá até para fiscalizar, né? Isso. Dá para ir lá olhar como é que está o andamento, né? No caso ali, a requalificação do Castelinho, você pode ir lá e vai ver que vai estar acontecendo alguma coisa, né? Isso é bacana, né? É legal porque a gente sabe para onde está indo, né? Pelo menos lembrando, né? É bom a gente frisar aqui que as pessoas jurídicas, infelizmente, somente empresas do lucro real, né, infelizmente eu diria assim, porque tem algo a se avançar nesse quesito, né, Loriberto? E pessoas físicas, as pessoas que fazem a declaração completa também. Pessoas jurídicas até 4% do imposto devido e pessoas físicas até 6% do imposto devido. Parece que é pouco, né? Mas esses percentuais, quando a gente faz algumas outras contas aí também, a gente percebe que esse volume, esse pouquinho,
somado a mais um pouquinho de outro, mais um pouquinho de outro, a gente chega num valor, num volume de recurso muito legal, né? Juntos somos mais fortes, né? Às vezes uma empresa fica mais complicado, né? Por mais que a gente tenha, isso também é um dos desafios da fundação, por ela ter o nome Hermann Ehring, né? Cria-se uma falsa expectativa que a fundação é uma fundação rica, né? E a companhia, ela é nossa instituidora, ela não é a nossa mantenedora. Então a gente tem aí um desafio orçamentário, né, para conseguir manter, né, não só o museu, como os demais projetos também da fundação, atuantes aí com força total. A gente sempre, né, a fundação, ela tem essa força no Brasil inteiro, mas claro que por N questões, a gente acaba tendo uma força maior aqui na localidade de Blumenau, né? Que legal, que legal. E, bom, temos os projetos, temos o dia a dia da fundação, aberta a visitação. Sim, o Museu Ehring, ele está aberto de segunda a sábado, das 10 às 4 da tarde, sem fechar para o almoço. E toda a entrada é gratuita. O museu, ele não cobra a entrada. Mas se eu quero chegar lá e quero deixar um valor, posso fazer, Josi? Pode. Toda contribuição é bem-vinda, né? Mas a fundação, para a entrada do museu, ela não cobra, né? Nós temos também visitações no Jardim Suspenso, que tem muita gente, né? O jardim, o pessoal costuma gostar muito de visitar. A gente tem visitação agora nas quartas e sextas-feiras, mas precisa fazer um agendamento prévio, né? Com os colaboradores da fundação. E essa visitação, atualmente, ela acontece às 9 horas da manhã. Agora não tanto, mas antes a gente tinha um sol bastante forte, né? Então tinha que ser no início da manhã, porque senão depois já ficava um pouquinho mais complicado. E o jardim, como ele é dentro da companhia, a gente precisa passar as informações, né? O CPF, o nome das pessoas, a quantidade de pessoas que vão visitar o jardim. E lembrando que a gente, de acordo com as políticas internas da companhia, né, pessoas acima de 15 anos, crianças não podem entrar, porque o jardim ele é aberto, né? Então, por questão de segurança, a companhia pede acima de 15 anos, sapatos fechados também, mas podem entrar no site da fundação, através dos contatos, né, o e-mail que eu passei, telefone, para agendar aí uma visita também ao jardim. E esse ele é obra do Burle Marx, né, que é um dos grandes paisagistas do Brasil, né, isso mesmo, que atuou no Brasil, né? Isso. Muito legal, muito legal. E para fazer a visitação lá no museu, eu preciso fazer agendamento ou é só chegar? Não precisa fazer agendamento. A gente pede agendamento para grandes grupos, né? Então, os grupos de turismo, né? Os ônibus, a gente costuma pedir. Tem também no site da fundação, através também dos meios de comunicação da fundação, a gente pede para fazer esse agendamento, né? Porque agora, com o Covid, a gente recebe menos pessoas. Mas antes do Covid, eram 40 pessoas, né? Principalmente ali nos meses de janeiro, de julho, que é férias, né, escolar, e outubro, que nós temos a Outubro, a gente recebia um grande número de visitantes, né, em média aí 250, 300 pessoas por dia nesses 3 meses. Então, para que a equipe consiga, né, fazer uma mediação, que as pessoas consigam entender essa história, saiam impactadas, né, que esse é o nosso desejo, né, esse é o nosso propósito, né, abrir portas e transformar sonhos, né? E como que a gente transforma esse sonho, né? Trazendo um pouco dessa história, né? Desses 2 fundadores, né? O que eles contribuíram aí para a comunidade. É que não é só entrar e passar assim pelas coisinhas lá e ir embora, né? Cada peça tem uma história por trás, e isso é que vocês fazem ali na hora, né? Essa
curadoria ali. Isso, né? apesar de as fotos, toda a exposição ser pensada também para que as pessoas conseguissem caminhar, né, sem essa necessidade de uma mediação, as fotos possuem legenda, tem o painel de legenda, mas não tem essa história completa, então ela precisa ser mediada para que as pessoas conheçam a história. Não, mas é tão bom, né? Alguém É ótimo, explicar né? para você. Eu adoro também, eu adoro mediação. Muito legal, que bacana. E escolas também Escolas, podem participar? sim, a gente tem também A restrição é só lá no jardim, né? No só museu no jardim, não, né? é só no jardim por questões de segurança, né? No museu a gente recebe e gosta muito de receber crianças, né? Nós temos dentro do plano anual, através da lei de incentivo, o plano anual do museu, a gente tem o programa do transporte programado, que a gente traz escolas do município para visitarem o museu. A fundação ela subsidia o transporte, o seguro, né, que precisa ter o seguro, e a alimentação também dessas crianças, né, em parceria com a Cooper. A Cooper é uma das nossas parceiras que oferta frutas, né, para as crianças. A gente costuma ofertar frutas, porque geralmente elas vêm com salgadinho, a bolachinha recheada, o refrigerante. Então a gente procura trazer uma alimentação mais balanceada, mais saudável para as crianças. Mas elas curtem, elas gostam. A gente procura trazer algumas frutas diferentes também, 2 a 3 tipos de frutas, né? Então elas gostam. A gente faz uma espécie aí de piquenique, né, ao ar livre quando não chove, para as crianças poderem ter esse momento também. E como se dá essa escolha das escolas? Vocês vão à escola ou existe assim? Não, a gente primeiro entra em contato com a Secretaria de Educação aqui do município, né? Então tem uma parceria com a Secretaria. Isso, a gente precisa primeiro ter a autorização deles para depois a gente receber essa quantidade de escolas, né, que serão contempladas. Mas se tiver uma escola que tem interesse, o caminho seria conversar na secretaria primeiro. Isso. Mas se a escola, por exemplo, for uma escola particular, ou a escola não, eu tenho, né, condições de bancar o transporte, gente, né, a gente recebe, fica à vontade. Mas nesse projeto específico, que é a lei, né, de incentivo à cultura, tem essas rúbricas, né, que a gente colocou para o transporte do ensino do município, né? Município. Então, assim, acaba não abrangendo outros municípios. Não, só de Blumenau. Só de Blumenau. Mas nós recebemos também... Se for de outro município, daí tem que ter uma... daí ele não precisa, né, pedir essa autorização e, claro, o custo acaba sendo da instituição mesmo, né? Entendi. Legal. Tem número, assim, de quantidade de visitantes assim que passaram já? Em 2021, apesar da pandemia, né, nós tivemos quase 8 mil visitações. Lembrando que nós tivemos um pouco mais de 8 meses, né, de museu aberto, porque nós reabrimos as portas no dia 25 de março. Então, nós, mesmo com pandemia, tivemos um total aí de quase 8 mil visitações. 7.644. Uau! É bastante, é bacana, né? É legal. Aqui de Santa Catarina, né? É legal, é bacana. E o interessante é que a maioria falando agora, né, desse número de 7 mil pessoas, a grande maioria dos visitantes ainda são turistas. Olha o pessoal de Blumenau, a gente recebe sim, né, pessoas que residem em Blumenau, mas a grande maioria ainda das visitações são de turistas. Josi, hoje nós estamos no dia 4 de abril. Esse programa vai ser disponibilizado no dia 6. Ontem, quando eu comentei em casa que nós falaríamos hoje com a Fundação, ela é em casa. Meu filho já foi, mas a minha esposa não. Sim. Então, assim, eu também já tive, né? Porque a gente já fez um contato prévio, né? Mas então dá para tirar a febre por aí, né? Sim. Que realmente, às vezes, o morador da cidade... João, tu já foi lá, João? Ih, rapaz, mais um aí. Mais um. Estamos convidando você, João, para conhecer o museu. Tá junto lá, exato. Então tá aí, já fica o convite, né? Você aqui de Blumenau, né? Vai lá, prestigia, tem muita coisa bonita e bacana para ver e para aprender também na visita lá ao museu, né? Obrigada, Lori, por trazer mais uma vez esse convite, reforçar o convite aí para a comunidade. Temos mais uns números ali que eu queria que você me explicasse, né?
6,2 mil acervos. O que temos aí por trás desse número? Então, esse número 6,2 mil acervos são documentos, né, objetos catalogados, né, e indexados, eu diria assim, no multiacervo, que é um sistema que a Fundação possui, né, em parceria. Não é interno, não. Ele é o Pensa B Sistemas, que tem esse sistema, né? Certo. Então a gente cataloga e deixa isso através de nuvem, né? Disponível em nuvem para pesquisas, tanto de colaboradores quanto de estudantes, até, né, pessoas curiosas que queiram, né, pesquisar conhecer um pouquinho. pouco mais. Tem algumas questões de restrição, né, dependendo do que você deseja pesquisar, mas no próprio site da Fundação você tem um link ali para solicitar essa pesquisa. Legal. E o acervo disponível na visitação? Temos acervos também disponíveis, menos do que na outra exposição. A gente quis trazer bastante essa questão das fotos, né, do passado. Mas temos sim camisetas, né? Nós temos aí eu gosto muito de falar da réplica da camiseta de 1910, onde a camiseta era considerada a roupa de baixo, era como se fosse um pijama, né? Que as pessoas usavam, e mais tarde ela virou um meio de comunicação, né, a camiseta. Então hoje a gente tem aí a camiseta como um símbolo, né? Então nós temos essa réplica, temos outras camisetas disponíveis para conhecerem, né, visitar um pouquinho o espaço. Convido novamente vocês a conhecerem o museu para entender um pouquinho aí dessa história. Que legal. E 43 pesquisas atendidas. Quem são essas pesquisas? 43 pesquisas são essas pesquisas que as pessoas pedem através do formulário, através da companhia. Como a gente estava nesse período, né, de pandemia, então eu confesso que o ano passado a gente teve um número bem menor de pesquisas considerados aos anos anteriores, né? Mas tivemos sim essas 43 pesquisas. Tivemos também, agora continuando um pouquinho dos nossos números, né? Tivemos aí quase 1 tonelada, né? 987 quilos de resíduos significados. O que são esses resíduos? São resíduos que a gente trabalha no projeto Retrama, que é um dos projetos da Fundação, né, no eixo empreendedorismo. A Fundação ela recebe doação de resíduos da companhia Hering. Resíduos esses, a gente costuma falar de resíduos, mas são tecidos com menos de 30 metros, que não é possível você fazer para a gente. 30 metros é muito, mas para uma companhia é pouco. Ela não consegue fazer uma coleção com 30 metros de tecido. O processo industrial não serve mais. Não é. Então, antes eles mandavam esses tecidos para desfibragem, né? A gente tem uma parceria, a fundação, com a Eurofios, que é uma empresa que também é blumenauense, fica próxima, inclusive no Bom Retiro, né? Por ser o algodão, tecido de algodão, é possível você desfibrar e transformar esse tecido em linha novamente, né? Então ela tem essa questão da economia circular, né? Ela não vai para um aterro ou algo nesse sentido, não. Mas mesmo assim tem esse processo da industrialização, e esses produtos, esses resíduos, né, maiores, a gente percebeu que a gente conseguia fazer alguns produtos, né, como fundação, para conseguir dar continuidade aos projetos. E foi graças ao Trama Afetiva, que é um projeto que a Fundação também apoia, né? Foi nesse primeiro Trama Afetiva que a gente percebeu que o primeiro trama eles fizeram com jeans, né? Resíduos de jeans, que a gente, mas ficou bacana, é legal. O que vocês acham, né, de a gente fazer algo aqui para o museu, né? Na época foram feitas peças conceituais, né? Mas de inspiração nessas peças surgiu o projeto Retrama, né, que hoje, né, mesmo em época de pandemia, nós conseguimos ressignificar 987
quilos aí de tecidos, né? Olhando para uma companhia, isso é pouco, mas para uma fundação é muita coisa. Então, mais de 7.000 unidades fabricadas. Quais são esses produtos? Vocês devem estar perguntando, né? Roupa. Curioso. Então, a gente faz capa de almofada, a gente faz estojo, porta-moeda, nécessaire, avental, cachepôs. Então, são esses produtos, entre outros, né, que a gente faz com esses resíduos. A gente costuma falar que é uma peça artesanal, porque se você vir me pedir, Josi, eu quero 30 cachepôs desse tecido, eu não consigo oferecer, porque a gente trabalha com resíduos, né, e a sobra desse resíduo, porque mesmo fazendo esses produtos, ele gera resíduos. Esses sim que a gente ainda não consegue, né, dar um fim para ele artesanal, né? A gente manda então para desfibragem na Eurofios. Mas eu tenho então um grupo de pessoas que faz uso desses resíduos para confeccionar esses subprodutos, vamos dizer assim. Sim, as nossas parceiras nós temos uma cooperativa chamada Coopergips e temos também uma MEI que ela também é aposentada, né? A cooperativa Coopergips, quando a fundação, né, foi conversar com elas, era uma cooperativa também, né, muito especial, também aqui de Blumenau, era uma cooperativa de mulheres aposentadas. Então, a gente teve esse cuidado também, né, de olhar para isso. E essa MEI que nos ajuda também, né, há pouco mais de 1 ano, ela também é aposentada. Então, essas mulheres incríveis, né, porque elas fazem um trabalho incrível, queria parabenizá-las aqui também. É graças ao apoio, à ajuda delas, né, que hoje a gente consegue dar andamento, né, continuar com esse projeto do Retrama. Então, é um trabalho bem artesanal, né, como eu disse para você, elas usam retalhos, né, aparas de tecido para formar aí um produto final. Que fica incrível. Lá no site também tem fotos, tem como as pessoas podem adquirir esse produto também, tem alguma indicação de como isso funciona? Tem no site, a gente tem aí uma vontade muito grande, Loriberto, de expandir esse projeto, né? Tem algumas questões administrativas, né? Fiscais que a gente precisa evoluir para que a gente consiga também evoluir nas vendas, né? Mas hoje a gente consegue, essa venda ela fica centralizada dentro do museu. Eu não tenho aí uma plataforma de venda, um e-commerce para poder vender esses materiais da fundação. Tem que fazer a visita. Ainda não tenho. Isso, precisa fazer a visita para conhecer. A gente tem no nosso site da Fundação e nas nossas próprias redes, né? Para quem segue a Fundação e o museu, consegue ver, né, as informações do Retrama também. Mas é disponível para venda, precisa fazer essa visita. Viu? Aí fica mais uma vez o convite, né? Mais uma vez o convite para conhecer nossos projetos. São peças lindas porque eu já vi, tá? Então, assim, vai lá, aproveita, conheça o museu e depois conheça a lojinha, né? Com os produtos aí, que é muito legal. E aí essas mulheres, elas também recebem uma parte desse grande valor, parte, né, desse valor ele vai para as costureiras. E o que fica para a fundação, né, é para pagar esses. Por mais que a gente trabalhe com resíduos, é importante também eu frisar que a gente, além de receber a doação desses tecidos, a gente recebe a doação de aviamentos, dos insumos para fazer esses materiais, desde linha, zíperes, botões, né, da companhia, que são sobras também de coleções anteriores, né, que não são possíveis ser aproveitadas nas próximas coleções. Eles também nos doam esses materiais, e é com esses materiais, essas doações, que a gente faz a grande maioria desses materiais, desses produtos finais, né? Então, quase pouquíssimas coisas que a gente compra de aviamento, só realmente aquilo coisas que a companhia não trabalha, né? Mas são poucas, a grande maioria é deles. E a grande maioria desse valor, respondendo a sua pergunta, vai para as costureiras, né? E o que fica para a fundação, como é uma empresa sem fins lucrativos, todo o valor que a fundação recebe, ele é para ser reinvestido nos seus projetos. Legal.
Agora me deu uma outra curiosidade. Por exemplo, vai ter lá uma pessoa aposentada, não precisa ser mulher, pode ser um homem também, né? Que tem habilidade com costura ou queira trabalhar isso, ficou interessado, pode entrar em contato com vocês e ver como que ele pode ser inserido nesse processo também? Deve. A gente tem aí, né, a gente conversa com o pessoal, a gente tem também o programa de voluntariado dentro da fundação, né, olhando principalmente para as oficinas. A gente ministra oficinas dentro do museu, fizemos já no auditório, que nós temos um auditório lá no prédio do Centro de Memória, que é o antigo prédio da costura da companhia, né, um prédio tombado também. Temos um auditório que a gente faz, que pode fazer oficinas, eventos e tudo mais. Temos o Castelinho, um espaço que precisa de requalificação, mas ele não tem problemas estruturais, né? Então a gente utiliza esse espaço também. E no próprio museu, né? Então a gente busca, né, atrair muitas pessoas para que elas possam dar oficinas, né, pessoas que queiram também de certa forma contribuir com a fundação. Por exemplo, um ex-colaborador da companhia, né, que trabalhou, tem muitas pessoas que a gente recebe no museu. Eu trabalhei 30 anos na companhia, a minha avó trabalhou 40, né, sempre tem difícil história, né? A gente conhecer aqui alguém que mora em Blumenau que não tenha um grau, né, um parente que já não trabalhou na companhia. Então, às vezes essas pessoas, elas têm histórias incríveis para contar pra gente, né? Então a gente tem esse programa de voluntariado também para fazer essas mediações. Enfim, a gente tem o Café com Memórias também, que a gente traz, costuma reunir essas pessoas, né, para contar um pouquinho das suas histórias. A gente tem uns programas bem bacanas lá dentro da fundação, que a gente gosta, assim, de trazer essas histórias para os visitantes, eu diria assim, e nós também aprendemos muito, né, Loriberto? Porque eu sempre digo isso, né, a gente acaba transmitindo conhecimento, mas quando a gente transmite, a gente também conhece muito a história dessa pessoa que está visitando o museu e trazendo essas histórias, né, essa bagagem aí de informações. Com certeza. Histórias vivas. Histórias vivas. Histórias vivas. E incríveis, né? Muitas vezes. Legal. Eu lembro que uma vez, quando eu estive lá, você comentou de uma pessoa que, inclusive, faz a manutenção de uma das máquinas lá, O seu Cido, ele ainda faz ele já mediou por muito tempo, foi voluntário também da fundação, eu digo, ainda, né? Trabalhou também já como mediador no museu, e ele cuida dos teares, do tear do museu, né? Então, a gente até tem essa preocupação, né? A gente já sabe hoje, a gente sabe que somente ele tem esse conhecimento para mexer nesse tear. Manutenção. Isso é um tear francês de 1885, e ele que possui esse conhecimento, né? Então, bora fazer oficina com ele aí. Ele até trouxe. Então, a gente tem uma certa dificuldade com isso. A gente já tentou trazer outras pessoas, né? Mas ele é um querido, assim, ele se sente, né? Ele pertence a essa história, né? Então ele até trouxe para a gente um manual de como mexer no tear, mas esse manual ele tá todo em alemão também. Então a gente tem aí um grande desafio. Mas não é aquele alemão gótico, né? Ou é aquele todo desenhadão assim? Então, é um manual, né? Então, eu particularmente não tive acesso, faz alguns dias que ele trouxe esse manual, mas ele é escrito, né? Então, precisa aprender aí né? Tem que destrinchar isso. Temos que ter um outro voluntário para fazer a tradução agora do manual. A gente tem que criar um projeto aí para a tradução desse material, né? O seu Cido, ele trabalhou mais de 40 anos na companhia. Mas quem quiser traduzi-lo de forma gratuita, também é só entrar em contato, né, Josi? Temos muitos materiais em alemão para tradução. E alguém faz isso hoje? Ou é assim, esporadicamente? A gente trabalha como projeto. A gente até tem um projeto
que a gente escreveu, né? Agora a gente está em fase aí de análise para ver se aprova esse projeto também, para que a gente consiga fazer traduções, falando em específico de livros da Gertrude. Ah, sim. Porque a gente tem um volume grande, né? Então, se a gente trazer tudo para um projeto, ele acaba ficando... Ele onera muito. Então, a gente pega... Esses livros hoje só visitação... Só quem quiser consegue olhar, nada digitalizado ainda, né? Tudo. Isso, a gente precisa traduzir ainda. Isso, a gente precisa traduzir esses materiais para disponibilizar para. Fantástico. Né? A gente tem materiais riquíssimos lá dentro desse acervo. Tu falaste que ela era poetisa, não? Isso. Nossa, deve ter coisas maravilhosas ali no meio. Então, a gente também acredita. Vamos ver, tomara que a gente consiga aí a aprovação desse edital aí, para que a gente consiga trazer esse material aí traduzido para a comunidade. Que legal. Vai ganha Blumenau, né? Ganha Blumenau, isso mesmo. Bom, nas entrelinhas, Josi, você já falou que as dificuldades aí que a exemplo de outras organizações é a questão da captação de recursos, né? Isso. E, enfim, por vezes, né, e também já citastes isso, que o nome muitas vezes traz essa barreira, né? Mas é uma instituição que precisa constantemente da ajuda, né? Primeiro porque não vende nada, não produz nada, que comercializa nada, né? Diferente de uma empresa que visa lucro, né? Isso. Então precisa ter essa participação também das pessoas, da comunidade, né? Isso, eu diria até, Lori, que todos os projetos que a Fundação tem, eles estão disponíveis a serviço da comunidade, né? Um exemplo claro é um próprio museu. A gente conta, sim, essa história da companhia, né? Desses fundadores, dessa família que transformou a cidade, né? Mas ela está disponível para toda a comunidade, né? De uma forma... E as pessoas... tem entrada de forma gratuita, né? Mas para manter esse espaço, a gente precisa de uma certa quantia, né? E é nessas questões que entra aí o desafio, né? De conseguir angariar fundos, né? Eu lembro agora de de um museu que eu estive visitando um tempo atrás, e lá tinha cobrança de ingresso, né? Mas quando você entra, você registra lá o seu nome numa lista. E naquele dia a gente foi, já era à tarde, e não tinha tanta gente que entrou, não. Então me parece que essa estratégia, muitas vezes, de cobrar uma entrada, um ingresso, ela restringe também o acesso, né? Claro, vocês tiveram muitas visitas, mas muito disso se deu em virtude dessa gratuidade, né? O que é muito bom, muito positivo, né? Essas 7.600 visitas aí. Se tivesse uma cobrança, provavelmente o número seria muito menor. Isso, né? Loriberto. E o museu, olhando para o Museu da Hering, a gente quer faz menção disso de uma forma muito direta, né? O museu, ele é um espaço para todos, né? Então, quando ainda existe, né, esse pré-conceito de que museu é um espaço, né, para pessoas mais elitizadas, o que não é verdade, né? O museu, ele está aberto para todas as pessoas, né? Então, por isso que a Fundação também não cobra essas entradas. E falando assim, com bastante sinceridade, mesmo esses museus que cobram entrada, não somente com essas entradas que eles conseguem dar continuidade, né, à manutenção, a esse projeto. Então, eu diria por parte da diretoria, do conselho da Fundação, optou-se, né, por não cobrar essa entrada, já que a gente quer trazer essa história para toda a comunidade. Isso é bacana, né? Tem história lá dentro, isso, né? E essa história ela precisa ser disseminada, né? Disseminada, né? As pessoas precisam conhecer isso. Isso. Né? É cultura, né? Faz parte aí
da nossa vida, conhecer o passado para que também a gente siga adiante Isso. Ao futuro. Isso, né? mesmo, a gente sempre fala muito isso, assim, esse legado, né? Eles passaram por tantas coisas. A companhia, ela já tem mais de 140 anos, né? Esse ano ela completa aí 142 anos. Então, eles passaram por Primeira, Segunda Guerra, né? Várias gripes, né? Várias gripes, então, inclusive, né? Coronavírus. Então, a gente sempre olha para essa história como uma inspiração, né? Às vezes, nós mesmo, eu mesmo como colaboradora, né? Nem sempre a gente está num dia tão bom assim. Então, a gente vai lá, dá uma olhadinha na história, né? Relembra tudo isso, esse passado, tudo isso que eles viveram, né? Então, poxa, não, se, né, nessa época que não era tão fácil a comunicação, né? Eles conseguiram estar né, onde eles estão hoje, né? A empresa. Então, é uma inspiração aí para essas pessoas, a gente fala, né, de empreendedorismo, mas o empreendedorismo não é só para as pessoas que têm uma empresa, né? Eu posso intraempreender dentro da instituição onde eu atuo, né? Isso também é empreender. Então, é muito isso que a gente traz, né? Eu gosto muito de falar sobre essa inspiração, essa história, né? Que está disponível para que a gente conheça. Tem uma curiosidade, a gente estava falando isso antes de entrar na gravação aqui propriamente dita, né? Mas eu acho que é válido o registro, né? Claro, hoje a Fundação ela tem esse foco para moda, né? Mas em nenhum momento que ela foi chamada para ajudar em outras frentes, ela virou as costas, ela esteve presente, né? Isso, de forma alguma. Assim, a fundação ela não tem, né, essa base assistencialista, né? Mas como exemplo eu dei, né, para você ali a Blumenau passou por duas grandes enchentes em 2008 e depois 2011, né? A fundação ajudou mais de 90 famílias, né, de colaboradores que perderam suas casas. Então a fundação ajudou a reconstruir, né, essas casas desses colaboradores. Eu dei também como exemplo para você aquela enxurrada que deu em Presidente Getúlio há mais de um ano, né? A fundação ela também participou desse processo, ela fez, né, uma doação em dinheiro também. Não tem esse viés do assistencialismo, mas ela quando precisa, ela também colabora. Ela não fecha os olhos, né? Isso. Isso é bacana, né? É mais uma maneira de ela se posicionar também como um agente de mudança, né? Hoje o objetivo dela enquanto resgate e guardar essa memória, né, da indústria têxtil, vamos dizer assim, mas ela também tem esse olhar humanizado. Sim. De se precisar a gente também vai ajudar. A gente faz agora na Não pandemia. Não é o foco, né? Mas Isso. A gente... Na pandemia também nós pedimos, né, fizemos várias máscaras, pedimos também a cooperativa produziu máscaras para a fundação, conseguimos também um grande número da própria companhia e a gente fez várias doações, né, para vários institutos aqui de Blumenau que nos pediram. Normalmente são números que não aparecem, né, Josi? Não, são números que não aparecem. Mas estamos aqui, né, uma fundação sem fins lucrativos, ela está a serviço da comunidade, né? Que legal, isso é muito legal. Do pessoal que é colaborador lá da companhia, né? Tem muita gente também que participa como voluntário lá. Você tem alguma informação com relação a isso, não? Temos. Eu confesso que no passado, antes da pandemia, tínhamos uma equipe um pouco mais ativa, né? Falando de colaboradores voluntários, né? Nós tínhamos uma parceria maior. Agora que está voltando, a gente também está reestruturando, né, esse plano educativo, né, do museu, da fundação como um todo, eu diria assim, né, mas a gente tem sim portas abertas tanto para o colaborador quanto para as pessoas de fora, né, que queiram ministrar alguma oficina, queira contar, né, a sua história, enfim. Que legal. E se eu quiser ser um voluntário, posso?
Pode e deve. Temos aí os nossos contatos, né? Para as oficinas, eu gosto de frisar isso, né? As pessoas que ministram as oficinas, elas ganham um certificado, né, de ministrante, e as pessoas que participam das oficinas, aí entra a questão também dos estudantes, porque a gente precisa de algumas horas, né, de apresentar aí um certificado né, para a instituição. Temos também o certificado dessas oficinas, né? A gente passa para os participantes também. Legal. Então, você que está aí nos ouvindo, vendo agora, né, gosta de trabalho voluntário, ou se não tem assim, né, uma afinidade muito grande em ser voluntário, mas conheça a fundação, você vai se apaixonar também pelo que eles fazem e você pode contribuir também de alguma forma, né, Josi? E certamente vai também fazer diferença na sua vida, né? Eu sempre penso assim que o voluntário, ele não só faz aquele servicinho que é muito importante, né? Servicinho desculpe, mas é modo de dizer, né? Sim. Mas ele é muito importante onde você faz, mas a mudança mesmo acontece na própria pessoa que está se voluntariando. Com certeza, a gente aprende muito mais, né, Loriberto? Sendo voluntário. A gente costuma dizer, eu vou ministrar uma oficina, uma palestra, né, algo voluntário, mas o quanto que eu aprendo, né, trazendo, compartilhando o meu conhecimento com outras pessoas. É muito gratificante. Então, se você tem interesse, entre em contato lá com a Fundação, que você vai ter o direcionamento também aí para alguma atividade aí que você tenha afinidade. Se não tiver afinidade, entre em contato do mesmo jeito, que a turma lá vai achar alguma coisa, né, pela qual você pode ajudar também, gente né? Sempre traz sugestões, né? Com certeza. Que legal. Bom, além da questão de voluntariado, como mais as pessoas podem ajudar a Fundação? Parte de financeira. Tem lá uma pessoa que tem tem uma pequena fábrica também, uma indústria pequena e queira doar os seus resíduos, isso é possível também, Josi? Como funciona essa parte? Olha, a gente está dando uma olhadinha nisso. Atualmente a gente recebe da companhia. Hoje a Fundação ela tem esse projeto do Retrama, mas é um projeto ainda, eu diria, pequeno. A gente não consegue absorver todos os resíduos da companhia, né? Então eu preciso primeiro, né, estabelecer, né, trazer mais canais, né, porque antes de eu buscar, né, esses materiais, eu preciso também conseguir fazer, produzir, né, e também vendê-los, né, em algum e-commerce ou enfim. Então, tudo isso a gente precisa estar olhando, né, a gente tem sim projetos aí, eu diria, ousados, né, para expandir o Retrama. Né, eu já fui em outros fóruns que eles ficaram apaixonados pelo Retrama. Nossa, mas por que você não traz para o meu estado isso, para o estado e tal? Primeiro a gente precisa fazer a lição de casa, bem feita, né? Então a gente tem sim essa vontade de expandir aqui, né? E expandir de repente, por que não, para outros estados? Mas hoje eu não consigo, né, absorver todos esses resíduos. Um passo de cada vez. É um passo de cada vez, né? Hoje, atualmente, nós recebemos da companhia. Mas não descarta essa possibilidade futura, sabe? Olha aí. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Sonhar a gente pode. Nós tínhamos uma tela ali, as duas contas de projeto, mas tinha uma conta também que as pessoas podem, né, fazer a contribuição direta, né? Isso, caso a pessoa... Essa ali mesmo, caso é a conta direta, né? A gente tem a chave Pix também, que é o próprio CNPJ da Fundação. Tem os dados, né, para aporte, e temos também as contas de lei de incentivo, que é através do imposto de renda, né? Que as pessoas antecipam esse dinheiro, eu diria, para a fundação, e depois, quando elas fazem a declaração do imposto de renda, a gente já faz o recibo de mecenato, que a gente chama, e encaminha para essas pessoas físicas ou jurídicas. É isso aí. Só lembrando, esse imposto de renda, se você tem a restituir, você vai receber essa destinação de volta, corrigido inclusive, né? E se você tem imposto a pagar, você vai diminuir o valor do seu imposto. Então, vale a pena, tá? O dinheiro fica em Blumenau,
né? Vale a pena fazer esse aporte, né? E de forma direta, né? Então é um dinheiro que também vai ficar à disposição da fundação para tocar os seus projetos, tocar o seu dia a dia, né? Isso. E o legal, né, Josi, acho que vale registrar, isso tudo tem prestação de contas. Sim. Então quem quiser também consegue ver de que forma esse dinheiro está sendo utilizado. Isso, né? Inclusive a fundação, no nosso site da fundação, www.fundacãohermanhering.org.br, nós temos a aba Transparência, que lá nós temos todos os relatórios anuais, inclusive já colocamos de 2021 lá dentro, com balanço, tudo aprovado também, né? As contas todas de forma aberta para a comunidade, para quem se interessar. Não só os projetos, né, mas eles em números aí contábeis. Legal. E aí nós temos alguns parceiros. Quem são estes? Isso, são parceiros, né, que já trabalharam nos projetos com a gente. Temos aí o apoio do Soma, da Hering, claro, né, nossa maior apoiadora, o Instituto Reciclar, que nós já fizemos também trabalho com eles, Sebrae, que temos o encadeamento produtivo, Sebrae Nacional, que temos um projeto de empreendedorismo, que a gente apoia para facções de micro e pequenas empresas, nesse projeto específico em Goiás, mas nós já fizemos em Santa Catarina e Rio Grande do Norte também. Temos aí a Coopergips, que é a cooperativa, né, de costureiras, fica aqui em Blumenau, inclusive. Temos a Eurofios, que é essa empresa onde a gente leva os resíduos, né, as sobras desses tecidos. Temos o Museu da Pessoa também, que a Fundação já apoiou o museu. Temos aí o PROAC do governo do estado de São Paulo, que foi onde a gente que a gente apoiou, na verdade, o projeto Trama Afetiva. Temos a Epson, parceira incrível também da fundação, e a Junior Achievement, que a gente também apoia o projeto. Bacana. Bacana. E se você que está nos vendo aí é empresário, também quer ter a sua logo aí, né, vinculada, entre em contato lá com a fundação, né, e veja aí de que forma você pode estar contribuindo também nos projetos, né, ou na manutenção do dia a dia mesmo da fundação, né? Isso. Ali tem os contatos, né? O Instagram, tem e-mail, tem o telefone. O site. E o site, né? Isso. E tem um que é o LinkedIn, mas não está Temos aqui, né? o LinkedIn também da fundação, a Fundação Hermann Hering, também temos o LinkedIn que você conhece. Legal. Também as nossas atuações. Bacana. Bom, os resultados, está tudo lá também no site, é só entrar aba Transparência. E olhar, né? Isso também é muito bacana. E nós temos um vídeo, né? Conseguimos botar esse vídeo, João? Esse é o vídeo de abertura que a gente tem no museu, para a nova exposição. Vamos lá. Toda narrativa é uma versão da realidade criada em cima de perspectivas, singulares ou plurais, sobre os fenômenos que vão sendo encadeados no passar do tempo. As narrativas dominantes entram nos livros de história, mas a história da vida extrapola as páginas de qualquer livro, de qualquer autor, de qualquer denominação. Ela está feita por absolutamente todos os fenômenos que, simultaneamente, em cada canto do mundo, ocorrem no aqui e agora. É a história de milhões e milhares de eu e você. Todos nós, juntos, nesse exato minuto, estamos criando o futuro que estará nas paredes desse museu daqui a 50 anos. Os fenômenos nada mais são que sucessivas ações e reações, as consequências de cada escolha que a natureza e suas formas de vida fazem, consciente ou inconscientemente, a cada instante. Devo fazer a digestão ou fornecer energia para os músculos que estão em caminhada? Decide um cérebro após consultar o repositório energético da fabulosa máquina corporal. Parece uma ideia promissora, responde-se Hermann Hering, depois de questionar se deveria tentar uma vida nova, em um país desconhecido, levando toda a família em uma nova empreitada. A vida é essa tessitura de fenômenos.
esse tramado das incontáveis escolhas que vão, pouco a pouco, sendo presente e criação, enquanto acumulam um universo inteiro de aprendizados no passado. A flecha do tempo, a costura que vai conectando todos esses acontecimentos, aponta sempre para frente, avante. Ela é direcionada pela visão de cada um de nós, que estamos vivos neste aqui e agora. Ela reflete cada escolha que fazemos e, assim, vai criando o futuro, a partir de cada resposta que damos quando nos perguntamos: onde eu quero chegar? Que legado terei deixado no meu caminho? Essa exposição apresenta a trajetória de uma marca, que é a história vinda das escolhas de muitas e muitas pessoas que aqui, nesse lugar, se encontravam e compartilhavam partes de suas vidas, até o ponto onde estamos hoje. O restante dessa história caberá a você escrever. Qual legado você quer deixar no seu caminho? Que legal, que legal. Inspirador, né? Que bom que você gostou. A gente traz essa reflexão, né? Que história você vem tecendo? E lá no museu, na exposição, a gente tem um espaço onde temos plaquinhas que as pessoas podem escrever. Elas costumam deixar as frases. Tem essa pergunta, essa reflexão. Que história você vem tecendo? Né? É uma pergunta bacana, né? Para a gente olhar para dentro, né? E ver o que eu já fiz, o que eu posso ainda contribuir, né? Muito legal. Com certeza. E é uma pergunta para a gente fechar essa nossa conversa. Né? O que eu quero deixar? Isso. Que legado eu quero deixar? Né? Fica aí a reflexão, né? Como esse encerramento desse nosso bate-papo. Antes da gente encerrar, quero também te presentear com o nosso mousepad, para você não esquecer da participação da Fundação. Obrigada, Loriberto. Obrigada mesmo. A Fundação, né, em nome da Fundação, eu agradeço a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho, né, dessa nossa história. Novamente, eu convido vocês, né, para irem visitar o museu, conhecer mais dessa história. Aqui a gente trouxe brevemente um pouquinho, né, mas lá no museu, com certeza, você vai ter um mergulho maior, né, nessa história aí desses fundadores incríveis. Obrigada, viu, Loriberto? Nossa, obrigada imagina. pela oportunidade. E, quem sabe, quando tivermos aí uma nova exposição, a gente volta para cá. Com certeza. Conversar de novo, novos projetos, né? Exatamente. Tem muitos sonhos aí pela frente, né? Parcerias, por que não, né? Exatamente, é isso aí. Exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Né? Não deixem de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal. E todo final de episódio eu quero sempre deixar uma dica de leitura. Então a de hoje é esse livro do Marcelo Straviz, Um Dia de Captador. Tá? É um livro muito bacana, tem uma série de pílulas que ele costuma trazer nos seus cursos, e ele também trouxe isso agora para esse livro. Né? São dicas para quem trabalha com a captação. Esse livro, você pode adquirir ele da forma física, mas ele também tem ele disponível online, gratuitamente. Você pode baixar ele na internet. Um Dia de Captador, Marcelo Straviz. Quero já deixar um convite para o episódio da semana que vem, episódio super especial. Nós vamos falar sobre os fundos da infância e adolescência e fundo do idoso, de que forma você pode ajudar com a presença, inclusive, de um auditor da Receita Federal. Não perca, vai ser super especial, super legal. Valeu, obrigado, gente, até mais.